Boa noite. É muito É, técnica, que é dos crimes e tal, papapá, que explica o que é sujeitativo, elemento subjetivo e tal, que é bem técnico de advogado, sabe? entendi. Então, eventualmente depois eu passo a apresentação e quem quiser a gente discute, porque aí também não é um negócio que seja palatável para todo mundo, não, sabe? Patrícia. Eu tô vendo tem o P aqui de Patrícia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Flávio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, estamos aí, viu? Ô, Boa Flávio, não noite. é pressa não, viu? Não, é. Bom, Ok. vocês estão vendo como é Agora que eu sim. faço, né, gente? Só sacanagem. Agora sim. Gente, então. Obrigado, Bar. Bárbara e Paulo. Amor, me dá uma água ali, Bárbara. Gente, a lei 11.453, que fala sobre a Política Nacional de Drogas, ela fala mais do que a parte penal, né? Então, ela estrutura toda a política nacional de tratamento de drogas, tanto das lícitas quanto mais as ilícitas, né? Porque as lícitas são tratadas pela Anvisa, né? É, eu fiz esse escopo inicial só para ver como é que é a política, até para a gente entender como é que às vezes a política pública tem limitações de funcionamento por causa da concepção ideológica da própria lei, tá? Então, faz parte a gente saber até isso e saber o fomento que há da política também aos grupos de apoio, como o nosso grupo que está sendo criado, tá? Então, o que que é? Estima-se que de 1 a 2%. Esses dados aqui estão com uma defasagem de uns 5, 6 anos, tá? Então, não é o último dado, não. Mas como a lei é de 2006 também, ele estava bem presente quando foi feita a lei. Estima-se que 1 a 2% da população brasileira seja usuária regular de drogas em geral. Tá? Então, nós temos um universo aí pode colocar aí, de 4 milhões de pessoas que são usuários regulares de droga. Nem todos esses são usuários que perderam o controle. Mas estima-se que 2% da população brasileira use algum tipo de droga em geral. Né? O levantamento nacional sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas entre universidades das 27 capitais brasileiras, divulgado pelo governo brasileiro em junho de 2010, indica que, além do aumento de consumo de drogas, há uma opinião favorável a esse respeito, de liberação das drogas, principalmente no meio universitário, tá, gente? Esse levantamento também apontou que quase a metade dos estudantes consultados havia consumido uma substância psicoativa, pelo menos uma vez na vida, e que aumentou o uso indevido de drogas sintéticas. É aqui que a gente fala: ninguém passa pela faculdade sem experimentar algum tipo de droga. Né? Lícita ou ilícita, tá, gente? O diagnóstico pelo uso de drogas, o efeito que esse estudo trouxe para a sociedade foi o quê? Taxas crescentes de suicídio, aumento da mortalidade relacionada à presença de transtorno mental, aumento de doentes mentais graves em presídios, altas taxas de moradores de rua com transtorno mental, expansão das cracolândias, aumento das taxas de dependência química na população geral, afastamentos na previdência por depressão e dependência ao crack e outras drogas, tá? O relatório anual de 2010 da Junta Internacional de Fiscalização dos Entorpecentes aponta que, apesar dos esforços das forças de segurança pública, o Brasil continua sendo utilizado como importante país para o trânsito de remessas de drogas destinadas a países da África e Europa. E aí, gente, é um ponto que a gente tem que destacar, que é o seguinte: a política de droga brasileira, ela não é centrada só no bem-estar da população brasileira. Ela é centrada também num aparato repressivo, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, para que a droga não chegue aos Estados Unidos e à Europa. Então, por isso que a gente vê tanta violência e tanta repressão aqui, e às vezes um tratamento um pouco diferenciado para o tratamento das drogas nos países do primeiro mundo.
porque empurram a violência relacionada às drogas para cá, para a repressão, e ficam lá combatendo o uso e os abusos de uma forma bem mais inteligente, vamos colocar assim, tá? Então, a parte da violência das drogas, essa repressão violenta que a gente vê aqui, tem uma explicação que nós vamos ver daqui a pouco também, tá? O estudo realizado em 2010 pela Confederação Nacional dos Municípios informa que 71% dos municípios brasileiros enfrentam problemas com drogas. Né? Eu acho que esse dado até está desatualizado, porque acho que é mais de 71%. Tá? O crack está presente no Brasil desde pelo menos 1990, ano em que ocorreu a primeira apreensão de droga no estado de São Paulo. Por que a gente fala tanto de crack? É porque o crack é uma droga barata, assim como a maconha. A cocaína é um vício que atinge determinadas camadas sociais que têm mais dinheiro. Tanto que o que dá dinheiro para o tráfico é maconha, não é cocaína, porque são poucas as pessoas que têm o padrão suficiente para manter o vício em cocaína. Então, a cocaína é utilizada e chega um momento que a pessoa opta por uma droga mais barata, com o efeito da cocaína, que aí o crack se apresenta como uma boa opção. Tá? A vida como ela é, tá, gente? No direito, não é... não vão dourar a pílula, não, tá? Então, o crack atinge níveis alarmantes entre a população de rua e está associado a uma alta taxa de mortalidade, 24,92% dos usuários, tá? Como é que são as políticas públicas de enfrentamento e combate à droga no Brasil hoje? Tá? Na medida provisória de 2019, houve uma grande alteração do escopo, que criou algumas secretarias e nós vamos ver que criou a política do abstencismo, que é o quê? Hoje, aquela política que a Ione defende e que é muito utilizada na Europa de redução de dano e tal, não é mais o foco do governo federal. Não é porque causa, não é porque não tem efeito, nem nada disso, não. É porque nós estamos seguindo um modelo que nos empurraram, tá? Então, tem a nova Política Nacional sobre Drogas, que é de 2019, e tem um projeto de nova lei de drogas que ainda criminaliza mais e aperta mais, dentro de um pensamento ideológico desse abstencismo e de repressão com pouco cuidado com a pessoa do usuário, tá? Vamos colocar desse jeito. Né? Então, como é que é a política sobre drogas hoje? Né? Tem dois eixos. Um é o eixo da redução da oferta, que aí é feito pelo Senado, do Ministério da Justiça, que é repressivo, só polícia e cacete em quem trafica droga. E outro que é a redução da demanda que é focalizado no Senapred, que é do Ministério da Cidadania, que visa orientação aos usuários de droga e, principalmente, a política do absentismo, que é parar totalmente. Por isso até que legitimaram a internação involuntária, por causa disso. Que aí fala que o cara pode ficar internado até 90 dias se ele estiver correndo risco de vida ou risco de vida para terceiros. Tá? E aí tem essa política de redução da demanda. Com outras agregadas, lógico, que nós vamos ver. Tá? Então, a redução da oferta, né? O que é a base desse eixo da lei? Que é a difusão de conhecimento sobre crime, delito, infrações relacionadas às drogas lícitas e ilícitas. Né? O combate ao tráfico de drogas e crimes conexos, inclusive por meio da recuperação de ativos que financiem ou sejam resultado das atividades criminosas. A lei de 2006, todos os bens que são oriundos de atividade ilícita relacionada ao tráfico são expropriados a favor do Estado. Tá? Então, há o perdimento de todos os bens que a pessoa consegue com isso e que são utilizados para a atividade criminosa. Tá? O outro eixo é a redução da demanda, que funciona através desses itens, que é a articulação, a coordenação, supervisão, integração e proposição das ações relacionadas ao tratamento, à recuperação e à reinserção social dos usuários e dependentes
e ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas. Tá? Educação, informação e capacitação para ação efetiva para a redução do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas, realização de campanhas de prevenção do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas, implantação e implementação de rede integrada para pessoas com transtornos decorrentes do consumo de substâncias psicoativas, avaliação e acompanhamento de tratamentos e iniciativas terapêuticas, redução das consequências sociais e de saúde decorrentes do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas, e manutenção e atualização do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Então, o eixo da redução de demanda é o que, a princípio, a gente vai tratar no nosso grupo. Não é que seria o quê? Educação, informação, acolhimento, campanha de prevenção e de tratamento também, indiretamente, né? Dos que são usuários e compulsivos por drogas, né? Nisso, a gente estaria aqui nas comunidades terapêuticas ou na área de cuidados, né? São instituições privadas, sem fins lucrativos, que prestam serviço de acolhimento residencial de caráter voluntário, transitório, com adesão e permanência voluntária de pessoas com transtornos decorrentes de uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas. Nós não vamos ser isso, porque a gente não vai ser comunidade terapêutica, nós vamos ser grupo de apoio, né? Mas a lei permite e incentiva as comunidades terapêuticas. O que a lei e o corte que a lei tem feito é que existem várias denúncias que os internos eram utilizados como trabalho escravo. Então, isso também a legislação não permite, tá? As comunidades, as características das comunidades terapêuticas, né? Adesão e permanência dos voluntários, né? Que a adesão quer dizer que é por vontade própria, né? O ambiente residencial de caráter transitório, programa de acolhimento individual e oferta de atividade, né? Que a atividade que a gente está se propondo a fazer seria até uma atividade que pode ser inserida em qualquer comunidade terapêutica, né? E promoção do desenvolvimento social. Até porque a gente vê que a gente não, né? A lei enxerga que a pessoa, para que saia da compulsão da droga, ela tem que ter uma mudança comportamental, de desenvolvimento do comportamento e de reinserção social. É a lei, tá, gente? Eu não sei se psicologicamente está certo ou se está errado, não, mas é o que fala a lei. E a lei, às vezes, não é técnica, né? A legislação, eu coloquei aqui para que, se alguém depois quiser consultar, pode pegar tranquilo, né, como é que funciona. Então, é isso, mas não vou discutir ela não. Né? Na área de reinserção social, os eixos do plano governamental pela lei são qualificação profissional, intermediação de mão de obra, né, que às vezes é feito, empreendedorismo, associativismo e cooperativismo. Busca solução à construção de uma sociedade protegida do uso de drogas lícitas e ilícitas e da dependência de tais drogas. Aqui, gente, esse busca a construção de uma sociedade protegida do uso de drogas lícitas e ilícitas. Quando você vai fazer o estudo da humanidade, você vê que o uso de droga pelo homem, ele acontece junto com o homem. Tá entendendo? Então, cogumelo, flor, ópio, isso tudo vem da história do homem. Então, construção da sociedade protegida do uso é um pouco de julgar para a torcida, né? Se a gente colocasse o uso racional das drogas ou qualquer coisa desse tipo, se a política se voltasse para isso, talvez fosse mais efetivo. Mas aí na lei, a gente tem interferências políticas que muitas vezes não são tomadas as melhores decisões para atacar o problema efetivamente. E sim, são tomadas as decisões para
que determinada política se sustente na sociedade. Tá? É, a base da legislação toma que a posição majoritariamente contrária da população brasileira quanto a iniciativas de legalização das drogas. Então, apesar da gente ver vários movimentos para a legalização de determinadas drogas, falando que isso é direito individual de cada um, há uma resistência social muito grande a isso. Né? E a política busca conscientizar o usuário e a sociedade de que o uso de drogas ilícitas financia atividades e organizações criminosas, cuja principal fonte de recursos financeiros é o narcotráfico. O grande argumento de quem fala em liberar determinadas drogas, como a maconha e como a cocaína, é justamente que se você libera o uso e faz através de dispensários, igual nos Estados Unidos ou outros países, você passa a arrecadar dinheiro com as drogas e você quebra todo o mecanismo de financiamento ilícito de político, de polícia, disso tudo, que traz consigo toda a violência atrelada ao mundo das drogas ilícitas, né? E busca a integração entre os entes da federação nos combates, né? Então, a Política Nacional sobre as Drogas, que sem ser a parte repressiva, é prevenção, tratamento, acolhimento, recuperação, apoio, mútua ajuda e reinserção social. Redução, conseguiu? Redução da oferta, estudos, pesquisas e avaliações. Né? A prevenção que a gente fala é de estimular a regulação do horário dos locais de venda de drogas lícitas e a tributação de preços como fortes fatores inibidores de consumo. A gente vê aí a proibição de propaganda de cigarro, proibição de propaganda de bebida em determinados horários, né? Não resolve, mas funciona bem. Eu falei da outra vez que, quando eu fumava, eu via uma propaganda do Free, dava vontade de fumar, porque era tanta mulher bonita e tanto iate bacana, tanto cavalo maravilhoso que queria isso. Inclusão de conteúdos relativos à prevenção de uso de drogas lícitas e ilícitas na educação básica, média e superior. Esse é um grande problema das drogas que a gente enxerga, que é o seguinte: a mitificação do uso da droga. Muitas vezes a pessoa nunca usou, mas tem aquele mito. Ah, não, se você fumar um baseado, você vai abrir a porta para um monstro que tal, e você vai morrer daqui a 2 anos na Cracolândia, porque você não vai conseguir. E aí a pessoa, às vezes na faculdade, qualquer coisa, se permite fumar e vê que não é daquele jeito, e aí perde o medo, por falta de informação confiável. E aí é que a pior coisa, que aí a pessoa já não acredita mais em nada da política que você está falando com ela. Isso pode dar um ataque cardíaco, pode te levar para a Cracolândia mesmo. Não é todo mundo que vai, não, mas vários são os que não conseguem se recuperar. Se a gente trabalhar isso de uma forma mais se pudesse, né, porque trabalhar dessa forma, eu acho que seria bem melhor. Né? Então, da prevenção deve ser realizada nos níveis federal, estadual, municipal e pela sociedade civil organizada, que é o que nós estamos fazendo, instituindo um grupo para fazer a política de prevenção e de tratamento auxiliar ao uso de drogas. Né? Com a inserção social, mas no ano de 2019 veio essa pérola que reorientou a política governamental, que é com vistas à promoção e manutenção da abstinência. O que é isso? Nós vimos a primeira palestra da Ione, que ela defende uma das formas alternativas de tratamento é você conseguir trocar uma droga por outra, ou então ir substituindo, ou então ir diminuindo, dentro de uma forma que você consiga controlar os danos e diminuir os danos e conseguir uma recuperação e uma reinserção social através disso.
a princípio, é bem menos danoso para o usuário. E, às vezes você começa até a conseguir convencer a pessoa não a parar, mas a diminuir. Ó, em vez de fumar 10 baseados por dia, você vai fumar dois só, um de manhã, um de noite, você não vai ficar na fissura, isso, aquilo, aquilo outro. E depois você ir para a abstinência. Mas a política legal, a partir de 2019, é com o eixo da abstinência. Então, se você propuser, no âmbito governamental, uma política de redução de danos, ela não vai ser aprovada por causa de determinação legal do ano de 2019 agora, tá? E reconhece as comunidades terapêuticas como forma de cuidado, acolhimento e tratamento do dependente químico. Depois, Ione, você faz a defesa para nós exatamente criticando isso, tá? A princípio, a política vai ter que ser feita com estudos, pesquisas e avaliações, mas aí é que está o problema, gente. O estudo, a pesquisa e a avaliação, ela tem que ser feita para as pessoas utilizarem. Agora, você faz um estudo que, desculpa aí, não é nada político não, tá? Que a Terra é redonda, né? Que o Galileu falou que era redonda, que a Terra que vai contra o Sol. E aí o cara vai e fala assim, tudo bem, você fez isso tudo, mas para mim a Terra é plana, então a estrada vai passar desse jeito aqui. Então, os estudos, as pesquisas e avaliações, na parte legal e na parte de implementação de política pública, ele funciona até o ponto que a autoridade administrativa tem o poder discricionário de não aceitar aquele estudo. Tá? Mas, com base nisso aí, a gente consegue, às vezes, medidas judiciais que forcem determinadas entidades a agirem de uma forma que seja reconhecida pela ciência. Então, a Lei 11.343, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, e estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. Tá? Quais são os principais aspectos da Lei 11.343, de agosto de 2006? Né? Um alinhamento com a Política Nacional sobre Drogas, né, que é isso que ela faz, segue os compromissos internacionais do país. E aí, quando a gente vê esses compromissos internacionais do país, é essa repressão desmedida aqui, porque o Brasil é um corredor de droga. Então, se você é um corredor de droga que vai para o primeiro mundo, é muito mais fácil você julgar a violência atrelada à repressão para o corredor do que no primeiro mundo você ter uma atividade repressiva ao uso. O problema está controlado lá. Nesse sentido, tá? Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e separa, principalmente, isso foi uma evolução da lei, o usuário dependente, em definitivo, da figura do traficante. Por quê? Porque viu que há dois perfis completamente diferentes. Os que são dependentes e outros os que lucram com a dependência. Tá? Então, a lei faz bem clara essa distinção, inclusive com penalidades bem distintas e bem superiores. Tá? Então, o traficante é quem tem um objetivo econômico na venda. Ele pode ser até usuário, mas é a figura que está ali enxergando como um negócio. Tá? E o usuário dependente, não, são as pessoas que vão fazer consumo próprio. Tanto que a parte que a gente vê de dano é muito menor para o usuário, para o dependente, porque, em tese, o dano seria só deles. Tá? Em tese, porque a gente vê que, na verdade, não é assim. Tanto que o processo de cada um é diferente. O processo traficante são nas varas comuns e a pena começa de 5 anos. O usuário, dependendo dos juizados especiais criminais, e o Supremo já decidiu a despenalização. Não descriminalizou, não, tá, gente? Uma confusão que há direta o pessoal achar que o usuário está descriminalizado. Não está, não. O usuário vai preso.
dependendo do que acontecer. Tá? Nós vamos ver que as penas, a primeira é uma advertência, depois passa para uma pena maior e chega à prisão, dependendo se ele for sendo reiteradamente preso. Óbvio que nosso sistema está tão sobrecarregado que a própria polícia já não investe tanto em prender usuário. A gente vai na Praça 7 ali, os caras apertam um baseado lá e acende a todo momento. É só você passar lá que você vê. Né? Aí do lado da polícia. Mas por quê? Porque nós não temos um aparato repressivo para isso. Então nós estamos aí é, priorizando no tráfico. Né? Então não despenaliza qualquer tipo de droga. Uso e porte continua sendo crime, mas troca a pena de prisão por penas alternativas. O que eu falo que a prisão pode acontecer se a pessoa descumprir as penas alternativas. Fim do tratamento obrigatório para usuários ou dependentes, que aí agora já voltou com essa emenda de 2019, no caso dele tiver oferecendo risco para a saúde própria ou para a saúde de terceiro. E tratamento gratuito colocado à disposição pelo juiz. Então, gente, isso também é uma coisa que a gente pode orientar os nossos assistidos que são toxicômanos, que são compulsivos por drogas, que existe tratamento gratuito. O Estado tem que prover o tratamento gratuito, se ele quiser, tá? Se ele quiser, ele tem o tratamento voluntário. Se ele não quiser e estiver em situação de risco a si, ou então a família, ou então a terceiros, ele tem também, pode ser colocado à disposição pelo juiz. Isso é importante para os pessoal que nos ajuda aí com a parte jurídica, que isso pode ser oferecido também no grupo de acolhimento. Né? Ou a pessoa está precisando de conseguir uma internação. A gente pode conseguir pelos meios normais, tradicionais, das entidades que tem à disposição, e se não conseguir, a gente pode entrar na justiça e exigir. E o traficante, houve o endereçamento das penas, que agora é de 5 a 15 anos, e o financiador do tráfico, a pena é ainda maior, é de 8 a 20 anos. Né? Então, tem várias circunstâncias que são agravantes, que pode aumentar a pena de 1/6 a 2/3, e atenuantes de 1/3 a 2/3. Agravante, por exemplo, é quando você faz a venda da droga na porta de escola, tá? Ou para menor de idade, ou utiliza menor de idade no comércio. E atenuante, o que é? A parte do toxicômano mesmo, que faz a venda do produto para financiar o seu próprio vício. Tá? Então, ele tem a redução de 1 a 2/3 também. Então, eixos centrais que são introduzir sólida política de prevenção e reinserção extensa, eliminação da pena de prisão do usuário, rigor punitivo contra o traficante e financiador, clara distinção entre usuário e dependente, bem como entre traficante, profissional e ocasional, clareza na configuração do rito procedimental, que são completamente diferentes de um e de outros. O rito procedimental é como que a pessoa vai ser processada e apenada. Apreensão, arrecadação e leilão dos bens e vantagens oferidas pela atividade ilícita. Tá? As tendências são proibicionista, que é tráfico, política punitiva nos modos do movimento lei e ordem, prega a redução da oferta e da demanda por meio de intervenção estatal. É a política americana, que é o que nós vimos que mudou o eixo em 2019, aí, aproximando claramente a política repressiva que é fomentada pelos Estados Unidos da América. E a prevencionista, que é verificar usuários e dependentes, fazer atividade de redução de danos no uso, né, distribuir seringa, distribuir cabezinha, distribuir mudar o tipo de droga que a pessoa usa, fazer assistência e tal, que é uma política basicamente europeia. Né? Bom, entrando para a lei de drogas, né, que é conhecida assim. O que ela fala? Que ficam proibidos em todo o território nacional as drogas
bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena sobre psicotrópicos. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput desse artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo determinados, mediante fiscalização respeitáveis as ressalvas supramencionadas. O que é isso, gente? Isso é a possibilidade de você conseguir uma autorização judicial para plantar determinada erva que é utilizada para tratamento do Alzheimer, de dores crônicas ou qualquer coisa desse tipo. Então, é uma coisa que também a gente pode conseguir para determinadas pessoas dentro do nosso grupo fazer essa ação e conseguir autorização para o plantio e a cultura para uso próprio no caso de tratamento médico, tá? Científico, aí a gente precisa de ter um projeto de pesquisa aprovado e tal, aí não fica difícil para nós, né? E aqui, o que a gente tem que lembrar é que é indispensável a licença prévia da autoridade para produzir, extrair, fabricar, transformar, remeter, vender, comprar, trocar, ceder, adquirir para qualquer fim drogas ou matérias-primas destinadas à sua preparação. Então, gente, o negócio aí dos plantadores de cânhamo ou maconha, né? Que o outro dia o cara foi preso lá, o cara levou a polícia lá e falou: isso é para uso meu. Mas vai preso desse jeito mesmo. Por quê? Porque não é liberado. Você tem que ter autorização prévia, tá? Licença prévia. Se você não tiver, você pode estar lá com alguém morrendo de Alzheimer do seu lado e você só plantar para aquilo que vai dar problema. Então você precisa da autorização legal. Não, o fato de você ter a demanda lícita não quer dizer que você não possa suprir, não possa fazer o plantio sem autorização legal. Bom, os crimes e as penas que interessam para a gente aqui, tá, gente? O usuário, o que é isso? Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal. Então, o que é que caracteriza o usuário? Consumo pessoal. Se você tem, adquire, guarda, tem depósito, transportar para outro e você não faz uso, você vai ver que você vai entrar no tráfico. Tá? Então, você só pode transportar droga e isso tal, para você ser encarado como drogado, para consumo pessoal. É por isso que, na maioria das vezes, o que a gente faz na defesa de um processo judicial de alguém que está sendo acusado, às vezes, de tráfico? Porque nós tivemos um caso de um menino que foi lá em Nova Serrana, pegou 100 gramas de maconha, porque a de lá era melhor, isso, aquilo, não sei. Os policiais são. É para uso, ele é usuário e tal. Eles encararam ele como traficante. Eles autuaram ele como traficante. O tráfico já te dá prisão direta, sem direito à liberdade provisória, com ou sem fiança, nem nada disso. Nós tivemos que fazer um laudo mostrando que ele era usuário, que as 100 gramas de maconha era para ele e para o irmão dele, que estava junto com ele também, que foi preso junto e tal, para liberar o cara. Mas demorou uns 20 dias para ser liberado. Por quê? Porque pela quantidade, não é uma quantidade grande, mas também não é uma quantidade muito pequena, os policiais colocaram como se fosse para uso, para venda. E pior de tudo é que o juiz ainda ratificou a prisão. Quem ajudou as pessoas nesse caso foi o Ministério Público que falou: não, gente, para com isso, tá demais. Mas às vezes você pega um juiz imbecil com um policial tão imbecil quanto, e aí você tem decisões que são piores ainda, porque tiram essas pérolas jurídicas, né? Sem autorização, desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então, as penas são essas: advertência sobre efeitos das drogas. Nós tivemos um amigo nosso, estava no aeroporto, aí pegaram ele como deixaviador.
de maconha, aquele negócio que é para. Deixa aviador, todo mundo sabe para que significa, para que serve. É, aí o guarda ainda falou, mas só tem isso, você não tem maconha, não? Ele tirou uma buchinha de maconha. Não, aí o cara autuou por causa da buchinha de maconha de 2 gramas. Veio, teve que ir à audiência, um homem velho, 50 e tantos anos, 60 anos, teve que ouvir sermão do juiz, sermão do promotor, né? Eh, mas não teve pena privativa de liberdade. Mas é uma pena, advertência. Tem que ir lá, horário. Né? Depois, a prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo e, se nada disso dá, converte em prisão. Tá? Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Prestação de serviço à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, público ou privado, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários de dependentes de droga. A gente, no projeto nosso, a gente vai poder receber esse pessoal para trabalhar também. Para garantia do cumprimento das medidas educativas, se o agente se recusar, o juiz pode dar uma advertência e multa. E no caso de não funcionar, aí sim você pode até conseguir uma prisão. Mas é muito difícil para o usuário. Quer dizer, não houve a descriminalização, houve o abrandamento das penalidades. Tá? Então, vai gastar com advogado, vai ter dor de cabeça, tudo, se você for pego. Porque a gente vê hoje o cara acendendo baseado na rua e saindo como se fosse direito dele de usar a droga. Não é. Não é. Tá entendendo? É ilícito. Ah, mas a polícia não está deixando. Não está deixando, mas até o dia que você vai chegar com um guarda que vai te autuar, aí você vai falar, mas ninguém me autuou, mas eu vou te autuar e ele está dentro da lei. Tá entendendo? Não está em abuso de autoridade nem nada disso, não. Né? Então, a conduta típica, o que é? Adquirir, obter mediante compra ou troca, a título oneroso ou gratuito, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo. Né? Não interessa se você comprou, se você ganhou, se achou na rua. Tal. Se você achou na rua e pegou, e ficou e está de posse, você está guardando. Né? Então, é isso. Ou então tem a depósito. Fim de azul para consumo pessoal. Então, o usuário está sempre para fins de uso. O uso compartilhado, nós vamos ver que é uma espécie de uso também, não é tráfico, apesar de estar descrito lá na conduta de tráfico. É, um engano também que as pessoas têm é que achar que o princípio da insignificância, que é o quê? Que você não deve pegar o aparato estatal para combater crimes que são de nenhuma significância jurídica, ele não se aplica a isso. Por exemplo, o crime famélico. A pessoa vai lá, rouba 2 pães na padaria, porque. Rouba não, furta. Porque não pode ter violência. Furta 2 pães na padaria para comer. É um furto, mas pelo princípio da insignificância não tem valor monetário. Aquilo não é um crime contra o patrimônio. É diferente. Então, esse é o princípio da insignificância. Então, não há descriminalização da conduta e o crime, se você pega com um baseado só uma ponta, você vai ser autuado como usuário, sim. Plantio para uso próprio, gente. Está lá no usuário. As mesmas medidas submetem quem? Para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Teve uma época aí, uns 2, 3 anos atrás, que a gente via que estava uma campanha muito grande entre os playboyzinhos da Zona Sul de fazer a importação de semente de maconha da Holanda. O pessoal pelo correio e tal, vinha lá 6, 10, 15 sementinhas e tal. Nós tivemos um amigo nosso que tomou um processo lá em Santos, porque chegou a sementinha lá com o endereço dele aqui e eles autuaram ele aqui.
Ganhamos o processo por quê? Porque a semente ela não tem nenhuma substância ilícita. Né? Então, o THC não está na semente, o THC está na flor. E o THC que é o, o elemento químico que é proibido. Né? Falamos que tem gente que toma chá da semente. Então, com 6 sementes, fica um chá caro demais. Mas, enfim, que é utilizado até para várias enfermidades. O chá da semente, da maconha. E aí conseguimos caracterizar que seria para semear, para fazer um canteiro de maconha. Né? Por quê? Porque o ônus da prova cabe ao Estado de provar que eles fariam. Então, se o cliente não fala, não entrega isso para ele, ele é absolvido. Tá? É, mas tem, por exemplo, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, caracterizou em algumas importações de semente que seria tráfico ilícito. Então, muito cuidado aí, porque às vezes você está entrando numa pena pesada, achando que você vai caracterizar o uso. Muitas vezes não. E o tráfico, o que que é, gente? Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização e desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Então, gente, o tráfico é você tá querendo passar a droga. Tá? Oferecer a droga, expor a venda da droga, né? Entregar a consumo. Então, se você fizer uma festa na sua casa e colocar uma bandeja de baseado para sair rodando, ou então uma bandeja de cocaína para quem quiser gerar, isso é tráfico. Isso não é festa, isso é tráfico. Então, tem que saber. Você transportar, às vezes você dá carona para a pessoa que está com 1 quilo de cocaína. Ou então você pega um helicóptero e transporta um cara com 500 quilos de cocaína. Isso é tráfico para nós mortais, né? Mas se for ligado a político, aí deixa de ser tráfico, aí você não sabe o que aconteceu. Mas se é nós, do mundo normal, é tráfico. Pegar no seu carro 5 quilos de cocaína, 10 quilos, é tráfico. Tá? E a pena, gente, é uma pena grave, de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. 5 a 15 anos, gente, e mais, no regime do crime hediondo, que é para você ter qualquer tipo de benefício, você não tem direito a benefício nenhum, nem a graça, que é indulto e coisas do tipo, e você tem que cumprir inicialmente no regime fechado, porque 5 anos seria o regime semiaberto, menos de 8 anos, e cumprir pelo menos 2/3 2/5 da pena nesse regime fechado. Então, pelo menos 2 anos você vai ficar preso no regime fechado. É pesado, né? É, então, figurativo da sessão gratuita, pessoa de seu relacionamento. Né? Então, você faz a sessão gratuita para algum tio, alguma coisa da droga. Ah, não teve interesse econômico, mas é isso. É, a- a- oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro a pessoas do seu relacionamento para juntos consumirem. Então, o que que é? Se você oferece para você consumir junto, fala assim: Ó, Amarildo, vem aqui em casa e traz um do bom para nós. Aí o Amarildo vem e traz. Aí a crime. Não, aí eu que estou pedindo, né? Mas o Amarildo me liga e fala assim: Ô Flávio, tô indo para aí que chegou um do bom aqui, vou levar para você experimentar. Né? Vou fumar um com seu, então eu vou cheirar com seu, vou tomar uma bolinha com seu, enfim, seja lá o que for. Nesse caso, é uma figura de sessão gratuita, não tem um fundamento econômico. Mas para isso, o que que é? Pessoa do seu relacionamento e para consumir junto. Não é só se oferecer para a pessoa utilizar. Né? Se você oferecer só para a pessoa utilizar, sem você estar consumindo junto, é tráfico. É,
né? Então pode configurar o CAPT ou o pena de 6 meses a 1 ano, aí vai depender do estudo, de como que foi, e com o advogado, o que que você faz, tá? Quantidade de drogas para configurar tráfico, né? Não é só a quantidade de drogas que classifica a conduta de drogas para uso próprio ou para comercialização, né? O que vai ser é o quê? A natureza da substância e a vontade de você fazer mercancia ou o objetivo de lucro, tá? Então, o que que acontece? Se é pego com 1 quilo de cocaína, por que que esse 1 quilo de cocaína já é dado direto como tráfico? Porque uma pessoa não consegue utilizar 1 quilo de cocaína até o prazo de validade. Eu não sei se tem prazo de validade da cocaína, mas não consegue utilizar. 1 quilo de cocaína é para venda. 1 quilo de maconha, a pessoa já consegue utilizar. Tá entendendo? Então, não é só o tanto de maconha, de droga que vai caracterizar ser ou não tráfico. Vai ser justamente o objetivo. Por isso que, geralmente, quando os policiais dão uma batida e fazem apreensão, o que que eles levam? Ah, tinha balança, tinha elementos para dolagem, que é o pino, tinha trouxinha, e tinha o quê? Tinha 15 trouxinhas separadas, tinha dinheiro trocado, tinha isso e tal, que caracterizam o interesse de comercializar. Porque geralmente quem está querendo só usar faz o quê? Pega a barra de maconha lá e quando quer pega um teco lá e fuma. Ou então, quem é viciado em cocaína pega lá ó, a pedra, ou quem é pedra pega a pedra lá e vai. Ele não vai separando em pequenas quantidades para caracterizar a venda, né? É, aqui fala da sentença, não vou entrar nisso, não. É, existe a tentativa, tá? Mas não no tipo de tráfico, já consuma o delito a partir do momento que você oferece ou que você transporta. Você não precisa de realizar a venda da droga, tá? O crime de perito abstrato, isso aqui e tal. Concurso de crimes, o que que é? Geralmente, num processo criminal, a, você é processado pela conduta fim do seu ato. E os crimes de meio, por exemplo, você vai fazer um roubo, que é você utilizar de violência contra o patrimônio da pessoa, você faz a invasão do domicílio dela. Existe o crime de invasão do domicílio. Só que aí o que acontece? No caso de roubo, esse crime menor ele é absorvido pelo crime maior, faz parte do que a gente chama de iter criminal, que é o caminho do crime. No caso do concurso de crimes de tráfico de drogas, existe a possibilidade, a lei permite que ele seja penado por cada um disso. Ó, o cara financia e faz o tráfico de drogas. Então ele vai ter uma pena de 8 anos e vai ter uma pena de mais 5 anos, que são as penas mínimas, 13 anos. Ele faz parte de uma associação criminosa, e mais 4 anos. Ele fez um furto para financiar mais 5 anos. Então, não raro, a gente pega aí traficantes, às vezes a primeira conduta dele, ele toma 9, 12 anos de cana brava, tá? Opa, tá. Tráfico equiparado, né? O que que é? Não é tráfico, mas se é equiparado. Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem depósito, transporta, traz consigo. Ah, tá. Não. Isso aqui eu já falei. Matéria-prima, insumo ou é, a mesma coisa. Ou produto químico destinado à preparação de drogas. Aqui no produto químico, o que, que o pessoal pega? Pega o cara que vende a acetona para fazer o refino da droga, que vende o ácido para fazer o refino da droga, né, sem desacordo, sem a determinação legal ou regulamentar, em desacordo com isso.
Mesmo que gratuitamente. Por que mesmo que gratuitamente? Porque ninguém vende gratuitamente isso. Mas, para que processualmente se configurar que houve o lucro, que não foi gratuitamente, você teria que comprovar a transação mercantil. E aí, às vezes, fica difícil. Por isso que você coloca gratuitamente, que é o quê? É irrelevante você comprovar que houve movimentação financeira nesse tipo de crime para configurá-lo. Tá? Então, matéria-prima, insumo ou produto químico. A matéria-prima e a semente entra nessa equiparação de tráfico também, dependendo do promotor que você pegar. Objeto material e tal, isso eu não vou entrar aqui, não, porque tráfico equiparado. Na mesma pena incorre quem? Semeia, cultiva, faz colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituem matéria-prima para a preparação da droga. Então, isso daqui é que você faz, não é aquele para uso próprio, não. Você semeia, cultiva, faz colheita para fins de venda. Por quê? Porque às vezes você tem a colheita de determinada matéria-prima que não é ilícita. Como, por exemplo, LSD. LSD, o ácido licopédico, ele é retirado ou ele é sintético, então é retirado de determinados cogumelos. O Psilocybus cubensis, por exemplo, a Amanita muscaria e outros da melhor qualidade. Né? Então, tem lá. Então, se você faz essa plantação para uso de você remeter para alguém que vai fazer a apuração disso para o LSD ou para outra droga sintética qualquer, você também vai estar equiparado a traficante, desde que você saiba que é para isso, né? Assim, tem que configurar isso também. Não é o caso de você pegar sálvia. Sálvia, tem a sálvia e tem mais um tempero aí que o pessoal fuma que fica muito louco. Eu esqueci o que que é. Então, se você faz isso e está vendendo no mercado, sabe? O cara pega lá e fuma e dá barato nele, aí não quer dizer que você está sendo equiparado a traficante também, não. Né? O plantio para uso próprio, eu já falei. É, da mesma forma, na mesma pena incorre quem? No tráfico equiparado. Utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância ou consente. Não é a questão dos sítios aí. Você aluga o sítio para um cara e depois você descobre que o cara tinha um laboratório de refino de drogas lá. Vai te dar problema. Que outro dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar para o tráfico ilícito de drogas. Né? O que acontece? Nós que não somos polícia, nós não temos obrigação de combater o ilícito, não. A obrigação do policial. O policial é policial 24 horas por dia. Se ele vê algum crime sendo cometido, ele tem que ir lá combater. Nós não. Nós, cidadãos comuns, a gente pode ver o crime, virar as costas e falar: não tem nada com isso aqui, vou embora. Agora, se você é o dono de determinado local, ou então está permitindo que alguém utilize para uma atividade ilícita, você é corresponsável. Tá? Forma privilegiada, né, que seria o quê? Do tráfico. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso devido de droga. E aí entram determinadas pessoas que podem ser enquadradas, que estavam enquadrando determinados médicos, né, que falavam para a pessoa usar o canabidiol. Hoje está mais superado isso, mas o que é que eles estavam colocando? Como indução ou instigação ao uso indevido de droga. Então, é pequena a pena, mas não deixa de ser um constrangimento, principalmente para um profissional da saúde, tomar um processo como instigando a pessoa a utilizar a droga. Tá? Figura privilegiada. Aí é o caso do tráfico para uso. Tá? Nos delitos de tráfico, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 1/3, vedada a convenção em penas restritas de direito, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas nem integre a organização criminosa. Isso acontece muito
Como? Isso acontece quando o, o... Pega a pauta no telefone ali também. Me tirou a concentração aqui. É, no, no- então, quando ele é preso por tráfico, mas que é quando ele é gente, seja primado de bons antecedentes, não de atividade criminosa, ele pode ter a redução de 1 a 2 terços da pena. Por que isso acontece, gente? Por exemplo, a pessoa, o tráfico, ele tem geralmente a pena fixada à base de 5 anos. Se você consegue reduzir de 1 a 2 terços, o que é? Você consegue reduzir ela para 3 anos, mais ou menos. Geralmente, 3 anos é o quê? O tempo de duração do processo é mais ou menos 1 ano. Nesses casos, a gente consegue que o traficante, o usuário, seja liberado logo depois da sentença. Justamente porque a pena diminui demais e entra na possibilidade de sursi. Tá? Maquinário para uso de droga. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pena de 3 a 10 anos. Então, qualquer atividade que você faça para auxiliar o tráfico de drogas, você também pode ser apenado. Associação. Associação ao tráfico. Associar-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos de tráfico de drogas ou equiparado, tá? Reclusão de 3 a 10 anos. E aí, gente, é o que a gente vê. O cara toma a penalidade de 5 anos pelo tráfico, e às vezes ele já tem mais 2 ou 3 pessoas junto, ele ainda toma mais uma pena de 3 anos, pelo menos, para associação. Então, aí ele tem 8 anos. Financiamento, também, o que é? Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, tráfico equiparado ou maquinário. Gente, isso daí, vocês não lembram, não sei se vocês lembram, do cantor Belo, que ele foi processado, e o Adriano, do Flamengo, ele foi processado por estar emprestando dinheiro para financiar traficante. E a pena, gente, é maior do que a do tráfico direto. É de 8 a 20 anos. Você pega, o cara está financiando. E aí você já pega a associação, que são mais de 2 que estão nisso, você já toma 8 anos mais 4. Ele já toma 12 anos direto. Né? Na após do artigo 36, o tempo deve ser reiterado, habitual, costumeiro, rotineiro, condições de sobrevivência do tráfico de drogas ou maquinários. Caso o sustento seja meramente ocasional, aplica-se a majorante prevista no artigo 47. Então, tem ainda uma majorante se for ocasional. Tá? Informante. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinada à prática de qualquer dos crimes do artigo 33 e 34. Né? Reclusão de 2 a 6 anos. Então, só de você passar a informação para o grupo de tráfico, então para as pessoas que são traficantes, você também pode ter uma penalidade. Tem a modalidade culposa também, que é no caso de médico, de dentista e tal, que está ministrando culposamente drogas sem que elas necessite o paciente ou fazer em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Né? É o que fala que é a modalidade culposa para determinadas drogas que o médico pode colocar também. Gente, basicamente era isso. Bem simplesinho, assim. Né? Não esgotei o assunto de forma nenhuma, mas eu acho que. Gente, obrigado. Eu desliguei, estava desligando a tela aqui, acabei que eu desliguei, saí fora do meeting também, tá? Mas é isso. Se alguém quiser
fazer alguma observação ou discutir algum assunto também, estou à disposição. Ô, Flávio, Oi. muito bom, uma aula em cima das leis, né? Importante a gente ter noção, mas sempre lembrando, né? Porque não é o fato que é ilícito que torna uma droga mais perigosa, né? Exatamente. Eu acho que é importante a gente ter uma noção dos deveres, direitos e proibições, né? Inclusive isso que você relatou. A gente viu um avanço de 30 anos, retroceder em 4, foi uma tristeza muito grande, né? Eu trabalho nessa área há 30 anos e acompanhei todo um processo de mudança nas leis, né? Inclusive a gente chegar até a conversa de 2006, 2008, e perceber que assim que mudou o governo há 4 anos atrás, né, com a saída da Dilma, como que colocaram na mão de pessoas cujos interesses não são tão cristãos assim, não, né? É. A princípio, um discurso muito moralista, que é o que a gente tem tentado há anos mudar, né? Sair da visão moralista para uma visão Uma- mais técnica, né, sobre o problema, Uhum. porque senão a gente teria que atacar todos, né? Não só Não, os- não só as ilícitas. não só as ilícitas, mas os gordos, né? Os obesos, os jogadores. É impressionante como que no nosso país, é igual você estava falando, a ilicitude é escancarada, você vê loja de jogo do bicho em cada esquina, né? Os bingos clandestinos, que nem são tão clandestinos assim, e por aí vai, né? As ilicitudes cometidas com as drogas lícitas, né? Que é o dirigir depois de beber, tomar os Rivotril aí mais apurado e dirigir também, sabe? Então, assim, o foco na droga ilícita, ele muitas vezes nos faz desviar daquilo que realmente anda adoecendo mais a população. Eu tenho mais me assustado com pessoas de bem, pessoas que batem no peito para falar que não usou droga, igual você falou, ai, todo mundo viu na faculdade. Nem todo mundo, né? Mas está lá. Essa semana mesmo, uma paciente estava chocada com uma discussão que teve com a mãe, que a mãe toma antidepressivo, ansiolítico e clonazepam há anos, e uma latinha de cerveja que toma, ela se transtorna, né? Lembro até uma vez que eu conversei com você sobre uma pesquisa que foi feita, que 50% das mulheres agredidas estavam alcoolizadas, e você ainda me corrigiu, né, não é direito, né, não é justificativa para viver a violência o fato da vítima ter bebido, né, como se fosse provocativo. 75% das ocorrências em pronto-socorros do mundo inteiro estão relacionadas ao uso de álcool, não só o uso abusivo, né? Então, brigas, acidente de trânsito, etc., estão relacionados ao uso de álcool. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque quando fala da lei, fica até pesado, né? Fiquei ouvindo você falando aí, falei, nossa senhora. Aí, assim, dá para olhar para meus pacientes todos nesses 30 anos e falar, caraca, eles escaparam de muita coisa. É. Mas, lembrando a todos que a ilicitude não está relacionada a estudo científico. Inclusive, ano passado, o atual governo jogou no lixo uma pesquisa da Fiocruz, apontando que o problema maior do Brasil não é o crack. O problema maior é que nós não vivemos epidemia de crack. O problema do crack é que é mais visível, né? O grande problema que nós vivemos é abuso de álcool e abuso de medicamentos. Hoje eles estão ganhando disparado em relação a crack e cocaína, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma leitura da lei em função de ser comprovadamente científico de que a ilicitude está ligada aos danos que as drogas causam. Eu isso assisti uma aula quinta-feira, né, que eu faço parte hoje do grupo de estudo de trabalho dentro do CRP,
da cannabis medicinal e eu assisti uma aula mostrando historicamente por que que a maconha foi levada à proibição. E a gente vê, nas notícias a gente vê. O jovenzinho da Zona Sul é jovem, foi preso com uma certa quantidade de droga. Agora, quando é o negro da periferia, é traficante, foi preso com 10 gramas de maconha. Sabe? Então, a gente vê que a questão política, a questão legal, ela está punindo muito mais o pobre, né, o preto, o que é menos favorecido, do que realmente está trazendo um controle, porque, afinal de contas, o helicóptero até hoje ninguém explicou, né? Ione, isso daí é que negócio. Eu falei que a decisão da lei é política, não é técnica. E o critério político vem aquele negócio. Por que que a repressão é tão forte no país que é corredor e na França, na Alemanha e nos próprios Estados Unidos, a repressão lá não é com a violência que é aqui. Por quê? Aham. Porque eles transferiram, terceirizaram a violência para os países que são produtores e que são Atravessadores, né? atravessadores. Não é? Por quê? Porque o problema racional do tratamento do drogado, ele não necessariamente é com a violência, não necessariamente não passa pela violência. Né? A violência é para reprimir a atividade comercial de droga, que a atividade financia todo um aspecto de violência. Mas fizeram esse tipo de aparato porque fazer isso no país do terceiro mundo é muito fácil. Aqui nós temos pessoas para repor o sistema, tanto nos traficantes quanto nos órgãos repressores. Então, a vida dos policiais, a vida dos promotores, dos juízes, então, no terceiro mundo vale menos do que no primeiro mundo. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não trazer esse discurso, né, para o que a gente quer se envolver. Né? Deixar isso, tem que ficar claro, realmente há uma visão assim, mas não quer dizer para que a gente não venda esse produto também, né? Da repressão, da discriminação, sabe? Que você falou uma coisa bem clara, o papel da polícia é da polícia. Então, é uma coisa que eu sempre chamei atenção nas reuniões de famílias, olha, aqui você é pai, aqui você é mãe, aqui você é irmão, aqui você não é polícia, aqui você não é juiz, aqui você não é o repressor. Para cada coisa tem que ter seu lugar certo. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque acolher significa, primeiramente, aceitar. Né? E a gente tem que observar muito para poder aceitar. Aceitar não significa que eu sou conivente, significa que eu estou observando e aceito que aquela realidade existe. Para a partir daí eu realmente ser uma ajuda efetiva, né? Porque se a gente começa com um discurso muito mundo sem drogas, sabe? Isso aí é uma grande bobagem, porque não vamos ser hipócritas, né? Todo mundo tem seu cafezinho na cozinha, o seu açúcar, sabe? E é droga também, causa efeitos e provoca mudança de comportamento. Crianças muito agitadas, se consomem muito açúcar, foi um inferno para os pais, né? Então, a gente vê no tratamento de autistas, de crianças diferentes, pessoas com comportamentos diferentes, que a dieta alimentar ela é fundamental, porque interfere diretamente no comportamento do sujeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não sair numa linha de que utópica, né, dessa coisa de mundo sem drogas, a vida é melhor sem drogas, senão não teria ninguém usando, né? Não teria droga no mundo, igual você falou, isso é histórico, gente. Não é de agora, quando as pessoas falam, porque atualmente, grande bobagem falar sobre o mundo atual. O mundo lá atrás, começo da década de 20 até a década de 20, era bem mais pesado o consumo e muito mais libertário e relacionado a outras coisas, né? Só não tinha o rock and roll, mas tinha muito sexo e droga. Pode ter certeza que até a década de 20 tinha muito, né? Mas perfeita a aula, foi muito claro, deixou muito claro esse lado que a gente tem que conhecer também, até para ajudar aqueles que precisam de apoio jurídico.
coisa que eu tenho feito também muito nesses anos, né? Como um bom laudo, um acompanhamento pode livrar a pessoa para que ela não dê continuidade àquilo ali. Eu ajudei a liberar gente de prisão determinada por tráfico, que foi até melhor, porque era só um usuário problemático que acabava traficando para manter o próprio uso, né? Então, fico feliz de ter ajudado muita gente a não seguir dentro do sistema prisional, que é totalmente falido, né? Só, pelo que eu estou acompanhando o paciente meu preso, só esse último estágio que ele está vivendo ainda, que é num presídio que é privado, que não entra droga nem celular, porque até nos últimos tempos ele tinha celular, ele tinha maconha da semana, sabe? Então, falar que prender resolve o problema, reprimir resolve, a gente tem um monte de prova que não. Inclusive que as calmarias dentro dos presídios é porque rola muita maconha. E dizem que maconha é de boa qualidade. Beleza. Mais alguém quer fazer alguma observação? Se alguém quiser discutir algum ponto específico depois, gente, só mandar no grupo lá que a gente fomenta de informações, tá? Que aí no grupo fica mais fácil que a pessoa lê e tal. Porque tem outros pontos da lei que eu não abordei, porque senão ia ficar muito extenso. Então eu peguei o geralzão assim, só para dar uma noção de como é que funciona. Porque às vezes você tem que falar com o cara, isso aí que você está fazendo é tráfico, você não vai. E outro, você não pode acender aqui na porta do grupo um baseado e achar que vai fumar aqui na nossa frente e vai ficar impune, porque eu não quero ser preso por tráfico, por uso, que continua o crime. Porque a informação também que o pessoal passa é que não, senão ele não dá mais nada. Dá sim. Tá? Então tem que saber que é ilícito. Nós precisamos de acolher, nós precisamos de trabalhar para a pessoa se libertar dos ilícitos, né? Mas temos que colocar que você corre, além do risco físico, você corre risco jurídico. Oi? Oi, quem falou? A Ione tinha comentado alguma coisa, mas parou, parece que ela travou, voltou. Travou. Não, falei não. Só concordei. Beleza, gente. Mais alguma coisa? Semana que vem, então, Marildo, eu sei que vai. Semana que vem a gente apresenta uma estrutura básica do grupo, né, para que a gente possa já alocar as pessoas, né, que têm interesse em ajudar e que a gente possa começar a desenvolver, né, as equipes, né? Então acho que vai ser a parte mais prática, né? Agora a gente vai partir pro trabalho, né? Necessariamente, certo? Como a gente não tem a possibilidade ainda de se encontrar, né? Então a gente vai ter aí a oportunidade de discutir algumas equipes, né, no virtual ainda. Certo? Mas equipes de desenvolvimento, né, e tudo isso já pode estar acontecendo. E acho que a gente devia também fazer já algumas sessões entre a gente, Ione. O que você acha? Uai, ótimo. Não é? Então vamos ver. Experimentar, fazer um trabalho, fazer um grupo terapêutico, alguma coisa virtual, assim. alguma coisa assim, a gente fazer uma reunião, tá entendendo? Depois que a Marilda apresentar aí essa estrutura, a gente vê uma ou duas reuniões, a gente fazendo como se fosse do grupo mesmo, né? E aí a gente, começar aí vendo, tá entendendo? Dependendo, já chama a gente que tá precisando de ajuda já depois da segunda ou terceira reunião para já ir conversando com a gente. O que você acha? Ótimo. O que você acha, Marildo? Eu acho interessante, mas a gente tem que lembrar de separar grupo terapêutico de grupo de apoio. Né? Essa proposta de grupo terapêutico é muito interessante, onde a gente tem que ter uma responsável, como a Ione, né, nos dirigindo, né? E a proposta de grupo de apoio é uma proposta diferente, mas eu acho que a gente pode linkar, sim, e começar a trabalhar esses dois conceitos. Inclusive, a gente pode ir variando, né, Marildo?
Um grupo terapêutico. Obrigado, Fernando. De apoio para as pessoas começarem a perceber as diferenças. Inclusive tem até outros grupos de apoio que estão no ar, né? De repente a gente consegue fazer uma visita técnica. Eu estou tentando aqui uma visita técnica, entre aspas, né? Que a gente pudesse participar de forma de primeira reunião, como se a gente estivesse ingressando num grupo de apoio. Então eu estou conversando aqui com os outros grupos para ver se eles aceitam fazer uma primeira reunião com a gente, para que a gente pudesse chegar lá como se fosse uma pessoa, né, que estivesse procurando a ajuda de um grupo de apoio. E aí a gente vai passar pela triagem terapêutica, a gente vai passar pela acolhida, a gente vai passar pelo grupo de primeiro encontro, né, até que a gente possa ser encaminhado a um grupo, né, ou de dependente ou da família, que aí quem vai avaliar é a equipe terapêutica, né, para até mesmo ver se o... Oi? Isso aonde? Tem vários por aí, entendeu? Eu já trabalhei em alguns, eu só estou querendo ajustar porque alguns estão funcionando, né, de forma virtual, e os outros estão parados, né, por causa da pandemia, né, então não pode ter esse tipo de atividade, mas alguns estão trabalhando de forma virtual, eu tenho acompanhado, está ficando muito interessante, né? Só que esses grupos, eles mantêm, né, a premissa da segurança das pessoas, né? Então, iniciaram com um formato de não se exporem, né? Não expor em público. Então, a entrada de uma pessoa, né, de fora pode trazer algum tipo de desconforto, entendeu? Então, por isso tem que ser bem conversado, para que, né, não atrapalhe também o andamento já do grupo de apoio, né? É diferente, como a Anne fala, do grupo terapêutico, né? Que aí a pessoa pode entrar, pode sair, né? O trabalho vai continuando sendo feito, né? Porque tem o feeling ali na hora do terapeuta, né? Mas a gente cria a nossa dinâmica. Presencial, né? Os grupos de AA têm reunião pública, né? Uma vez no mês, onde que qualquer pessoa possa ir e participar desse encontro, né? Os grupos de NA também. E é interessante que os dois são diferentes. O de AA você pode se apresentar, pode falar de você, agora o grupo de NA não, você só pode assistir. Eles não permitem nem que o convidado fale alguma coisa. Os conceitos são por aí mesmo, como se fosse o grupo de primeira visita, né? O grupo de acesso, o grupo de visitação, né? Enfim, cada um tem uma termologia, né? Cada grupo pode usar o seu. Mas, basicamente, né, o grupo de apoio, ele não tem uma avaliação do que a pessoa fala, né? O apoio, né, a mutualidade ali acontece justamente quando uma pessoa que está passando pelo problema expõe o que ela está passando e a outra ouve, simplesmente, né? Não é um lugar que você tenha... você vai ali, inclusive essa é a ideia, que a pessoa vai ali justamente para não ter uma avaliação. Ela não está procurando psicólogo, ela está procurando um lugar onde ela possa interagir, ela possa se abrir. Então, até mesmo a entrada de pessoas novas, por isso que eu falo de um momento bom para a gente poder assistir um grupo desse, a gente tem que planejar, o grupo tem que planejar, né? É como você falou, dia tal, vai ter aqui um grupo aberto, né, uma visitação, e aí nesse dia a pessoa que está ali todo dia, né, tá frequentando aquele grupo, ela pode até optar por não ir, porque é direito dela de não aparecer, né, entendeu? Mas o grupo de apoio, ele tem justamente essa ideia. Eu vou lá para colocar a minha ideia e eu sei que eu não vou ser julgado por isso, né? Inclusive, a gente até fala que, né, algumas pessoas da equipe terapêutica, que são aquelas pessoas que avaliam aquela pessoa aquele contato, aquele primeiro contato, e diz se a pessoa pode ou não frequentar um grupo de apoio, que a gente vai ver isso depois, né, mas só para ilustrar aqui, né? Chega de repente um candidato lá, né, ou um paciente, um cliente, como a gente vai chamar depois, né, depende, né, a gente depois vai definir quais são esses termos, né, você vai falar só por hoje ou só por ontem, né,
essas coisas que acontecem em grupo de apoio, né, a gente vai formatar o nosso. Então, não tem muita significância aqui agora. Mas, por exemplo, se chegou aquela pessoa ali, aquele candidato ali, ele vai passar por um grupo de avaliação terapêutica, até mesmo porque a gente não sabe se ele tem condição de participar de um grupo que já tem outras pessoas. Vai que o cara lá, de repente, dá uma doideira lá, saca uma arma, sai matando todo mundo. Então, o grupo de avaliação terapêutica, ele está ali justamente para poder avaliar se primeiro aquela pessoa tem que passar por uma sessão terapêutica, se ele tem que ser internado, para depois vir a trabalhar, né, a vir a participar daquele grupo. Então, são coisas que depois a gente vai discutir aí no pormenor, né? A mesma coisa que a gente sempre fala é que nunca há uma ação, né, da pessoa, somente do dependente. Se a gente não trabalhar com o familiar dele ou com aquela pessoa que está do lado dele ali constantemente, né, a gente não consegue resultado. Até mesmo quando o grupo manda um determinado candidato lá para uma clínica, né, para desintoxicar ou para internar, seja lá como queira chamar, se a família dele não tiver pronta, né, ali participando de um grupo, para que no retorno dele ela tenha condições de dar continuidade, né, àquela nova situação dele, acabou. Aquele trabalho foi todo jogado fora. Isso é o que a gente via passando, né, todos os dias. Né? E não só, né? Eu estou fazendo o papel assim da chata, lembrando toda hora. Lembrar que não é só com usuários de drogas. Então, por exemplo, eu atendo um caso de uma senhora que ela foi até interditada por comprar compulsivamente, e o filho dela tem mania de comprar as coisas na internet e manda entregar na casa dela. Outro dia eu liguei para a filha dela e falei, sacanagem, né? Ela não pode comprar. Mas toda semana está chegando encomenda que seu irmão compra e chega lá. Isso aí é muita provocação, né? É levá-la a um sentimento assim de frustração mesmo, né? Ou aquele que está fazendo... A gente fala que quem começa regime alimentar, se é casado, o que mais atrapalha é o cônjuge, né? Não é a vizinha lanchonete, é o cônjuge que mais atrapalha no processo de mudanças alimentares, ou seja, a própria família. Então, a gente lembrar que todo mundo, né, que nós vamos criar alguma coisa que possa abraçar isso, né? Não só o compulsivo, o problemático, mas o seu familiar também, porque muitas vezes uma compulsão é chamativa de um membro da família e tem outras compulsões muito mais graves que nem são percebidas porque a gente elegeu uma compulsão mais chamativa, né? Normalmente, a gente percebe que isso vem muito, né? Normalmente, o que a gente faz? A gente divide, né? Quando o grupo já tem uma consistência, né? A gente consegue dividir o grupo por áreas mesmo. Por exemplo, a área química, né? A área química é uma coisa, né? Desculpa que abriu aqui A área química é uma coisa, né? Aí tem aquele grupo lá que vive a área química. Aí depois tem as outras áreas, a área da dependência emocional, né? A área da dependência tecnológica, a área da dependência sexual. Então, assim, esses grupos são divididos de acordo com tamanhos, né? Com quantidades, porque dá consistência. Então, por exemplo, no último grupo que eu acompanhei, né? Tinha lá, conseguiu-se montar, né? Um grupo de dependentes, né, de sexo. Os caras eram viciados em site de pornografia, era viciado em masturbação, viciado então, assim, eles não largavam, né, eles não conseguiam, e ao mesmo tempo eles não tinham onde tratar isso, né, de uma forma não médica, né, não psicológica, e sim tratar isso de uma forma social, ou seja, um grupo onde ele fosse aceito, né, assim, entre aspas, né, o grupo que ele não fosse o rato, né, o patinho feio, o rato, né, do esgoto, porque, né, fica difícil, então o cara era até complicado. Eu até lembrei da paciente minha que frequentava o grupo, né, de famílias era no salão paroquial da Igreja de São José, então ao lado, cada sala tinha um grupo. Então tinha o meu lá, que era da Fazenda Renascer, do lado tinha
compulsivos por amor e sexo anônimo, aí uma paciente me fala, eu estou querendo ir para aquele grupo lá, deve ser tão divertido. É mais ou menos por aí. Então, assim, mas acaba que o assunto lá, né? Como a gente fala, a gente não sofre, né, com as pessoas, a gente sofre até pelas pessoas, mas não com elas, né? A gente fica triste, o cara, poxa, tem esse problema ou aquele outro, mas cada problema é o seu problema, né? Como fala, né? E era engraçado que no grupo eu já aconteceu, porque eu acabava que acompanhava como coordenador, acompanhava como ouvinte, né? Eu não falava, não podia, naquela história, não podia falar nada, mas eu estava ali para ver como é que o grupo estava se desenvolvendo. E aí era interessante que você via lá um viciado químico, né? Vamos dizer assim, nesse termo, né? Que a gente considera errado também, mas que ele tinha acabado, ele chegava e falava assim, olha, o pessoal falava, eu tô sem usar droga há tanto tempo, né? Ele falava assim, eu tô sem usar droga há 15 minutos. Acabei de fumar um baseado ali. Entendeu? Então ele tinha coragem de falar isso, né? Por outro lado... Um dos pontos ele venceu que é a mentira, né? Exatamente. Não, e aceitou, assumiu, né? Isso que também era importante. Enquanto que o cara lá que era viciado no site, né? No site pornô lá, ele falou que assim, não, mas ainda está aberto no celular aqui, ó. Então, assim, era complicado. Então, você não podia misturar os grupos, né? Porque os grupos, né, as pessoas eram... a compulsão é diferente, né? Mas, assim, é muito interessante você se disponibilizar, como eu falei, de visões, né? É muito interessante você disponibilizar e ter todas essas visões na sua cabeça, né? A psicológica, a médica, né? O direito. Uma coisa, por exemplo, que eu estava ouvindo o Flávio aqui, e eu sendo sincero aqui, a Fernanda, né, que está aí, eu não sei se a Fernanda já dormiu, né? Então, assim, uma coisa que faltava, né, naquele momento lá era realmente mostrar para essas pessoas que eles tinham, né, problemas jurídicos, entendeu? É como o Flávio falou hoje, eu estou tentando diminuir, eu estou tentando fazer isso, fazer aquilo, mas se for pego é preso. Entendeu? Porque realmente, assim, bacana ele diminuir, mas se ele for pego, ele é preso. Então ele tem que ter entendimento jurídico da coisa. Não, Marilda, a maioria sabe mais do que nós, tá? Sim, mas às vezes falta você falar isso para ele, entendeu? Não, eles sabem muito mais do que nós, pode ter certeza. Mas ele não ouve, porque quando você chega para o cara, quando o policial chega para ele, né, e fala, você tá preso, aí que cai o mundo para ele, né? Aí ele chora, né, faz aquele negócio todo. Mas ele sabia, entendeu? Ele sabia, mas quando o policial prende ele levado, né, a menininha lá, a princesa, né, levada, como diz o outro, ela começa a chorar e chamar o pai, né, e chamar a mãe. Então, assim, às vezes, então, quando você fala isso para aquele grupo ali, que você tem essa visão do jurista, né, que o jurista ele vai lá e fala, né, um ganho assim enorme, entendeu? Para o grupo, entendeu? E principalmente para nós que vamos trabalhar com isso, entendeu? Que é justamente ter essa visão jurídica. O Flávio também falou uma outra coisa muito interessante aí, às vezes a pessoa não tem condições e precisa de um tratamento, então a justiça pode conseguir isso para ele, né? Na maioria dos grupos que eu já passei, né, a gente dependia de ajuda. Entendeu? Ou era a igreja que ajudava, ou era um político que queria ajudar, entendeu? Então, dependendo lá do grupo, né, deixavam ou não deixavam, entendeu? Mas eu acho que Eu ia até comentar aquele dia, quando pediram ajuda no grupo, o principal fator é a pessoa querer. Ela querendo, ela consegue. Sim, sem dúvida. Né? Inclusive, a Cruz Vermelha tem o CMT ali, né? Bem do ladinho. Tem vários, tem o SOS Droga, que funciona, então tem várias formas. Então, e você falou uma coisa certa. O primeiro passo, realmente, é a pessoa assumir e querer resolver. E aí, né, vamos estar lá. Precisa de internação, né? Se ele for olhar, tem grupos de NA e AA em Belo Horizonte todos os dias, todos os horários. Quer dizer, se eu quero mesmo, eu consigo. Então, a ideia também é essa, não precisa necessariamente estar se mobilizando, criando, indo atrás de clínica. Se a pessoa quer, ela pode começar a fazer um movimento, né? De aceitar ajuda.
E é por aí. Isso a gente vai entrar nesses assuntos também, mas eu acredito que a Cruz Vermelha vai colaborar muito com isso, né? Até mesmo com esses apoios, né? Clínicos, etc, entendeu? Porque vai ter gente que vai precisar e acredito que a Cruz Vermelha vai... Eu falo Cruz Vermelha quando, assim, nós voluntariados da Cruz Vermelha, né? Entendeu? Porque eu acho que cada um tem muito aqui o que pode oferecer e uma visão, né, do jeito que pode, né, cada um que tem a sua visão e vai poder ajudar muito. Mas é isso aí, gente. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Que se depender de mim e da Ione, né, a gente monopoliza aqui. Até o Flávio tá calado. Não, só lembrar, gente, que o Murilo tem colocado muito bem, viu, Murilo? Muito obrigado. Os vídeos todos estão no canal nosso do YouTube, tá? Então, quem está entrando hoje aí, que quiser ouvir as últimas palestras que foram feitas pela Ione e tal, é só ir lá no canal do YouTube que tem tudo lá. Muito obrigado, viu, gente? É isso aí. Obrigado, Flávio. Obrigado, Ione. Obrigado, pessoal aí. Agradecer sempre ao Murilo também, porque a reunião acaba e a gente continua, né, Murilo? Entendeu? Mas é isso aí, né? Então, até semana que vem que a gente vai começar a falar um pouquinho de estrutura administrativa para a gente poder ajudar, para a gente poder encaminhar agora os trabalhos aí, né? Na prática. Tá bom? Grande abraço para vocês. Obrigado, Flávio. Boa noite para vocês. Valeu.